Bom dia, Silmar César Miller, em Porto Alegre. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Nação corintiana treme hoje, de raiva, depois do que aconteceu ontem. Ô Silmar, por falar em o que aconteceu ontem, o feitiço virou contra o feiticeiro lá, e o pessoal do agro nos Estados Unidos não gostou nada do que o Trump andou falando. Comentamos ontem, hein? Verdade. Inclusive, a poderosa Associação Americana de Soja, reúne os produtores americanos, o principal produto de exportação agrícola dos Estados Unidos, que é a própria soja, não gostaram nem um pouquinho dessa decisão do Trump, que acha que está agradando o eleitorado deles, que não, pessoal, me diz agora, essas retaliações da China aqui vão favorecer o aumento do consumo interno aqui nos Estados Unidos. Não tem mais o que consumir internamente nos Estados Unidos. Eles já tem um padrão de consumo altíssimo. O produtor americano precisa exportar o seu excedente, assim como está acontecendo já no Brasil aqui, né? Eles produzem mais do que consomem. Eu não sei como é que ele está sendo assessorado. Acho que ele está mal de ministro da Agricultura, que ela chama secretário, que aliás é uma secretária que é do Texas, que aliás lá não tem soja, acho que ela não entende nada do assunto. E, em suma, está uma bagunça lá que nem o eleitor dele está gostando, que é o produtor agrícola. Esse negócio de presidente ser mal assessorado não é só o caso do Trump, não, hein? A gente conhece muitos casos passados, presentes, acho que futuro também, quem sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Trump é um falastrão. Agora ele suspendeu por 30 dias as tarifas para os automóveis do México e do Canadá. É um falastrão. Ele fala, depois vem a consequência. Eu já vi esse filme, já vi. Vamos lá para os números do mercado. Só para completar, está uma bagunça, porque ninguém está entendendo mais nada, né? Então as bolsas, por exemplo, sobem e caem quase tudo ao mesmo tempo, eu sei, com pouca diferença de tempo, porque ao mesmo tempo que ele decretou aquela imposição de tarifas contra Canadá e México, ele já suspendeu no mesmo dia a tarifa, por exemplo, com relação a automóveis. Então, ninguém entende mais pela velocidade que estão acontecendo as coisas, o tira e bota, vira uma bagunça, na verdade. Por isso que as bolsas, inclusive, não estão conseguindo acompanhar o vai e vem de Donald Trump. É impressionante. Então, vamos lá, Tavinho. Vai lá. Só para completar, eu acho que assessor de presidente é pago, recebe para falar uma coisa e o presidente falar outra. Eu estou me recordando aqui das histórias do Bolsonaro. Tudo que o pessoal mandava ele falar, ele não falava, falava o contrário. E não é o único caso. Segue daí. Bom, dólar, depois do tombo de ontem caiu quase 3%, 2,7%, cai de novo hoje, só caindo menos, 0,3%, R$ 5,74. O dólar ontem acompanhou o próprio vai-vem do mercado, as decisões de Donald Trump. O dólar lá fora também despencou, então aqui no Brasil não foi diferente. O dólar também é uma despencada de 2,7%. Então hoje, queda de 0,3%, está 5,74%. Mercado de ações também está meio perdido com essa história toda. Está com praticamente estável, uma pequena alta de 0,1% no índice Bovespa na B3. Petróleo caiu ontem bastante e hoje se recupera um pouquinho, 0,5% de alta. O tipo Brent caiu abaixo dos $70 ontem, continua abaixo desse patamar, está 69,60 nesse momento. Mercado de commodities agrícolas também oscilando bastante, soja sobe 0,5% na Bolsa de Chicago, está no intervalo agora. Trigo cai 0,1%, milho está estável, sem alterações no momento. Na Bolsa de Nova York, algodão sobe 2 pontos percentuais. Café cai 3,9%. Ontem subiu. O café arábica em Nova York, com alta queda de 3,9%. Café robusta em Londres, referência para o nosso Conilon aqui, queda de 1,7%. Açúcar também com queda, 0,7%. Boi gordo no mercado de na B3 caiu ontem, hoje busca uma recuperação, 0,7%, mas continua abaixo dos R$300. O contrato de abril aqui é a R$298 nesse momento na B3 em São Paulo. Tá vendo? Vamos falar de alimentos e alguns estão com preço lá em cima, muitos, o café é um deles. Aliás, eu recebi um WhatsApp interessante hoje, um meme. É como se fosse uma blitz da polícia pegando alguns traficantes. Então, assim como os traficantes embalam aqueles pacotes com drogas, de modo geral, tem uma porção de pacotes embalados dentro do carro onde a polícia faz a abordagem. E aí a polícia chega lá e vai olhar o papel, aí rasga. E aí, a qualidade? É puro? É puro, 100%. Deixa eu ver. Aí o cara experimenta um pouquinho na língua, é café.
Mas é isso, estão Tá ficando contrabandeando dos o café. dos caras que é a Coca. Que é o café, minha gente, é o café. Mas hoje, o governo brasileiro volta a receber representantes de empresas com o intuito de frear o preço dos alimentos. O governo federal se reunirá com associações de frigoríficos, da indústria de açúcar e álcool, de óleos vegetais, biodiesel, além do comércio e do atacado, para discutir medidas que possam conter a inflação dos alimentos. A reunião contará com cerca de 30 representantes de governo e dos setores confirmados. A agenda surgiu de última hora na tarde desta quarta-feira, dia 5. Vale lembrar que há uma semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com os mesmos setores produtivos que participarão da reunião de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue pressionado pela baixa popularidade. Bom, a reunião já está acontecendo. No tempo que eu usava gravata, eu tinha uma gravata que está em casa até hoje, igual aquela do ministro Fávaro ali. Vermelhinha com uns desenhos, parece uns paramécios. Bonita gravata. Mas não uso mais gravata, faz tempo já. Escuta, a reunião já está acontecendo agora pela manhã em Brasília e vai continuar durante a tarde. E eu pergunto a você, Silmar, como é que faz para baixar o preço dos alimentos? São duas reuniões, na verdade. Agora é uma reunião interna com os ministros da Agricultura, com o vice-presidente, que também é ministro da Indústria e Comércio, né? Indústria, Comércio e Serviço. E à tarde, sim, aí uma reunião que inclui também os representantes de setores que estão sendo mais visados aí nessa questão da alta dos preços dos alimentos. Aí tem representantes da indústria de carne, de café, de óleos vegetais, pessoal da Biov, para discutir lá o que está acontecendo, o que dá para fazer, quais são os produtos que realmente estão aumentando, quais que estão caindo. Isso é uma reunião preparatória para aí sim, depois, semana que vem, uma reunião, uma decisão, portanto, ou uma reunião antes, inclusive, com o próprio presidente Lula, que aí vai decidir o que faz aqui para tentar conter a inflação e, com isso, melhorar a sua popularidade, que está lá embaixo, especialmente entre o seu público principal, que é o pessoal da faixa de renda mais baixa da população. Preços de alimentos ainda altos para esse tipo de público, portanto, se preocupa com a popularidade do presidente. Eu fiz um pequeno apanhado aqui, Tavinho, só para botar os pingos nos i. Tem alimentos que já estão caindo, a gente já comentou isso, o arroz está caindo bastante ao nível de produtor lá no interior do país. Parte disso já está começando a chegar nos supermercados, claro que tem que passar pelo atacadista primeiro, em todo um setor intermediário, tem a indústria, por exemplo, que processa o arroz, tira a casca, transforma em arroz descascado, polido, etc., até chegar com a sua embalagem no supermercado. Então tem esse processo ainda em andamento, mas os preços lá, na fonte de produção, ou seja, o produtor não tem mais nada com isso. O preço já caiu muito, o preço do arroz caiu demais até, já está afetando o custo de produção. Os produtores estão preocupados já, porque estão em plena colheita nesse momento, e, aliás, a colheita é que está fazendo o preço baixar, porque é uma safra maior esse ano. O produtor está sendo prejudicado já pela queda muito forte do preço do arroz. Feijão também já vem caindo, já está aparecendo no supermercado feijão mais barato. Carne bovina tem uma tendência a cair também, porque o preço do boi não para de cair. A gente acabou de citar aqui, o preço do boi já bem abaixo dos R$300 nas principais praças. É tempo de safra de boi gordo agora em todo o país, portanto, uma tendência de se acentuar essa queda, portanto, e isso, claro, vai tornar a carne bovina novamente mais barata nos supermercados também. Leite também está com preço em queda, algodão também, ou seja, isso também afeta o preço de tecido mais barato. Farelo de soja, que é um ingrediente básico para a ração, também está com preço mais baixo. Milho teve um momento de alta, isso realmente acabou afetando o custo da ração, por exemplo, fez com que aumentasse um pouco os preços de alguns tipos de alimentos, como a carne de frango, por exemplo, e a carne suína. O preço do milho já começou a cair, até por tendência de aumento muito grande da safra americana. Isso já repercutiu no preço aqui no Brasil também. O preço caiu. Trigo está com preço baixo. O óleo de soja está com preço ainda mais ou menos elevado, mas o preço da soja não tem subido. Então, deu uma estabilizada. O que permanece em alta? Café. Café realmente está com uma tendência de continuidade de preço alto, porque está quebrando por conta de clima aqui, muito seco e quente na região sudeste, está afetando a produção da próxima safra brasileira, que começa a ser colhida agora em junho.
Então, o café se mantém com preço elevado. O açúcar, mais ou menos, deu uma estabilizada. E outro produto que começou a subir recentemente, não caiu ainda totalmente, são os ovos, mas também com tendência a cair basicamente dentro de um mês. Essa é a expectativa, com a tendência de melhora do clima, especialmente na região sul, onde tem feito um calor fora do comum, acima de 40 graus, que não é comum, esse tipo de temperatura do Paraná para baixo, né? Mas é o que tem acontecido. Isso diminui a produção de ovos. A tendência é daqui a um mês a situação se normalizar. O resto que tem subido de preço são coisas que não afetam diretamente o consumo aqui, no que a gente chama de alimentos. É o suco de laranja, por exemplo, toma quem quer não toma. E, claro, o cacau, aí afetou o chocolate. Também o chocolate já é um artigo, já não é, digamos, de primeira necessidade. Portanto, o número de produtos que realmente ainda afetam a inflação é cada vez menor. Então, eu acho que as conclusões que vão chegar depois de 1000 reuniões aqui é a mesma que a gente já está chegando nesse momento aqui também. Acho que sobrou pouca coisa para resolver aí. Pela lista que você fez aí, o apanhado que você fez, acho que sobrou, está fácil identificar o que está caro. Que, aliás, o que está caro é o que a gente vem comentando e vem acompanhando faz muito tempo. E, às vezes, os produtos atingem um determinado patamar por conta de outros fatores, como foi o caso do azeite de oliva, mas azeite de oliva também usa quem quer, não é de gênero de primeira necessidade. Agora, e ficou lá em cima. Agora, o que preocupa, Silmar, também, se você fizer uma análise, aqui, olha, agora estou falando como consumidor, como comprador, você verifica que o ticket médio dos produtos subiu e passou para um patamar elevado, então maior. Então, isso tem pesado significativamente. Por exemplo, produtos de limpeza, e são produtos de primeira necessidade. Detergente, sabão em pó, etc, etc, etc. Tudo isso, se você for olhar de 3, 4 anos para cá, saiu de um determinado andar no edifício e foi parar em outro andar no edifício. E não voltou mais, não. Não voltou mais, não. Acho que isso ajuda a somar também. Mas, de qualquer forma, acho que a reunião é boa. Eu ia falar que a carne suína teve um aumento aí, mas você já falou o fator. É o milho. O milho, que é a base, e a soja, a ração do suíno, ele subiu um pouco de preço, mas já está baixando de preço, deve baixar de novo. Aliás, hoje deixei um lombinho pronto para almoçar quando chegar em casa à tarde. Show de bola. Muito bom. Sabe com quem eu conversei ontem? Seu conterrâneo, o Ney Mânica. Opa! Seu amigo. O Ney, conversei com o Ney porque agora de 10 a 14 tem, lá em Não Me Toque, mais uma, aquela grande feira que eles fazem lá, que a gente vai fazer cobertura. Conversei com o Ney ontem e o Ney lembrou bem, né? São 5 anos aí de dificuldades no Rio Grande do Sul. Ora chove demais, ora chove de menos, mas isso vai criando um sequenciamento de fatos que vão se acumulando. Você não consegue resolver um problema e aí já tem outro. E aí agora vem mais algumas questões aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também do seu Rio Grande do Sul. Mas vamos lá para a agroindústria brasileira, que cresceu 2% no ano passado, mesmo com a desaceleração, segundo o Índice de Produção Agroindustrial, PIMAGRO. O resultado anual foi o melhor registrado desde 2010, impulsionado pelo desempenho positivo do setor no primeiro semestre de 2024. A indústria de produtos não alimentícios se sobressaiu após 2 anos de retração. O aumento da produção foi de 2,6%, com destaque para a produção têxtil, que expandiu 4,1%. A produção de produtos florestais também apresentou avanço, de 3,9%, impulsionada pelas exportações de papel e celulose. A indústria de biocombustíveis cresceu 1,6%, puxada pela produção de etanol de milho. Na contramão, a indústria de insumos agropecuários recuou, influenciado em parte pelas mudanças climáticas na região gaúcha. A indústria de alimentos e bebidas registrou avanço de 1,5%, sendo que a produção alimentícia avançou 1,5% e as bebidas 1,2%. Os produtos de origem animal cresceram 3,7%. O único setor que apresentou queda foram os produtos de origem vegetal, com retração de 1,7%. Mas, mesmo com o avanço, a desaceleração da agroindústria em novembro e dezembro do ano indica um cenário preocupante para 2025, segundo o Centro de Estudos do Agronegócio, o FGV Agro. Os fatores que podem prejudicar a produção incluem as altas nos juros e as incertezas com a economia global.
Bom, é isso, Mar. Como é que você analisa? Bom, a matéria é praticamente autoexplicativa, né? Ou seja, está tudo bem completinho a resenha aqui sobre a situação da agroindústria em 2024. Foi um ano que teve um bom desempenho para esse setor no primeiro semestre, no segundo a coisa começou a complicar um pouquinho, e aí houve uma desaceleração, com tendência a continuar a partir desse ano. Ou seja, o setor que teve um desempenho ruim no ano passado foi o de insumos agropecuários. Eu citaria, inclusive, o setor de máquinas, né? Que não está citado aqui, que é outro setor que também sofreu muito com a situação de preços baixos para alguns produtos importantes, que era o caso da soja e do milho, por exemplo. O ano passado não foi bom. Tivemos quebra da safra de soja no Mato Grosso, principal estado produtor e também consumidor de maquinaria agrícola. Isso afetou muito o desempenho do setor de insumos em geral, que inclui adubo, fertilizantes em geral, e também produtos químicos, né, de combate a pragas, e também a própria agroindústria aqui, que não está citada aqui, mas teve desempenho também que não foi bom no ano passado por conta desses fatores, clima e preço, né? Então já houve uma desaceleração no segundo semestre. Foi bom, foi o primeiro. E esse ano o começo não é muito animador, tá? Realmente a própria matéria explica aqui, tem uma tendência de juros mais altos, a gente já tem acompanhado isso aqui, taxas de juros vão continuar subindo no mercado, a taxa Selic, a taxa básica, vai fazer com que os juros aumentem também para o crédito agrícola, mesmo com subsídio, a diferença está aumentando. Aliás, o governo vai ter um desafio muito grande esse ano, e é de arrumar dinheiro para pagar essa conta da diferença. Ou seja, o juro normal de mercado está explodindo e o juro que o agricultor pode pagar. Isso sempre tem um subsídio embutido, só que ele está ficando muito caro. Haja dinheiro, não vai ser fácil esse ano. Até nem foi sequer aprovado o orçamento para esse ano ainda pelo Congresso, o orçamento que devia ser aprovado lá no fim do ano passado. E tem outro fator também complicador, que é o chamado fator Trump, né? Donald Trump lá não sabe o que vai fazer, porque tudo pode mudar em poucos minutos, lá, de acordo com o que a gente vem acompanhando já só nessa semana, já criou taxa, já tirou taxa, já ameaçou, já desameaçou, é o caso da Ucrânia, por exemplo. Então, é um grande ponto de interrogação que se tem pela frente. O que se tem de muito concreto, por enquanto, é que a inflação é crescente nos Estados Unidos, será crescente por conta dessas tarifas impostas pelo presidente americano. E essa inflação é exportável, é a maior economia do mundo, isso pode impactar aqui no Brasil também. Então, são dois desafios para o setor da agroindústria aqui no Brasil, como de resto para toda a economia, é o que vem pela frente aqui na própria economia, de impacto na economia brasileira, pensando pelo próprio fator interno, que é juros nas alturas. E apesar de ser a maior economia do mundo, também tem seus tropeços. Outro dia mesmo eu conversava com um casal que fez no ano passado uma viagem pelos Estados Unidos, ficou lá 3 meses viajando pelos Estados Unidos e viu muita pobreza nas ruas, né? Então, a gente vê, isso é reflexo, inclusive, e agora essas trapalhadas do Trump aí podem acelerar ainda mais isso. Vamos ver o que o falastrão continua fazendo aí. Está perdendo a credibilidade. Muita pobreza é o argumento do Trump, que ele cita que um fator principal é o excesso de imigrantes, que chegam lá sem emprego, sem nada, e acabam nas ruas, né? Você não tem nem onde ficar, não tem nem onde morar. Ele acha que vai resolver esse assunto simplesmente expulsando esse excesso de imigrantes, ou seja, limpando a área, segundo ele mesmo usa de vez em quando esse termo. Expulsando o pessoal. E é esse pessoal que está nas ruas lá, que dá aquela sinalização de que está aumentando a pobreza nos Estados Unidos. Não é a população interna, necessariamente, é muito mais uma população de imigrantes que não param de chegar. Não resolve o problema dessa forma, porque isso me lembra uma história, não sei se você chegou a tomar conhecimento, há muito, muito tempo atrás, aqui em São Paulo, teve um prefeito que resolveu limpar as ruas da cidade dos indigentes. Aí ele enchia ônibus de indigentes durante a madrugada e soltava aqui logo depois da divisa de Minas Gerais, como se achasse que isso resolvia o problema, até que descobriram a falcatrua dele. O Trump está fazendo mais ou menos a mesma coisa, Vou mandar de volta, vou mandar para lá, sei lá. Enfim, não é assim que se resolve. 11h29, hoje eu não estourei o seu tempo, estou dispensando você e agradecendo as suas informações e o nosso bom papo de todo dia aqui, tá bom? Tavinho, uma boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã, Silmar.